Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este que é o 21º episódio do Quase Sem Pauta, nossa maioridade desse podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Oi, Lúcia Porto. E aí, Matos, somos agora verdadeiramente responsáveis, então, né? 21 anos, porém 21 programas. Que momento! 21 episódios nessa temporada, chamada carinhosamente de Quase Sem Pauta, Abre a Câmera. Nós abrimos a câmera e estamos falando em transformações, de como a vida dos nossos convidados, por algum motivo, alguma situação, por alguma razão, acabou mudando. A gente começou com o Michael Valer, que é empresário de TI, hoje é escritor, pesquisador referência no mundo do vinho. Depois batemos um papo com a Cíntia Moscovitch, que falou sobre como a literatura mudou a vida dela. Depois a gente conversou com o João Batista Filho sobre como o YouTube mudou a vida dele. Batemos um papo sobre café com a arquiteta e urbanista e especialista em café, Cacaia Bestetti. Falamos também com o ex-árbitro de futebol, Carlos Simon. Depois batemos um papo com a ultramaratonista Dani Santa Rosa. Ela nos contou por que a corrida mudou a vida dela. E, por último, o churrasco que mudou a vida da Clarice Schwartzman. Ainda bem que o último episódio foi esse do churrasco, porque assim, ó, tu vai falando tanto, a gente fica cansada, vem a Dani Santa Rosa, passa o dia correndo, a vida correndo, ainda bem que tem a Clarice depois para nos acalmar. E eu acho que depois desse papo tão bacana que a gente teve com a Clarice, a conversa com ela também, além do fogo, ela gira em torno desse ritual, né? E o ritual do churrasco pra gente é uma coisa que faz com que Porto Alegre, a cidade, o estado e muitos lugares fiquem com aquele aroma, né? Aquele cheirinho de churrasco que a gente sente sempre e é tão bom. E isso foi uma das coisas até que nos trouxe a pensar nesse programa, né? O que são os aromas que cercam as nossas vidas? Aqueles cheirinhos que nos trazem. A gente lembra do cheiro da casa da avó, da mãe. Quem é mãe lembra do cheiro do filho quando ele era pequenininho. Quando é adolescente, talvez não queira lembrar muito do cheiro, né, Lúcia Matos? Que adolescente porque eles não diferente. tomam banho. Adolescente sem banho e tal. Mas a gente trouxe, então, hoje uma convidada que fez dos aromas uma forma de vida. A gente tá trazendo hoje a Lu Reck. A Lu mora em Gramado, a Lu nasceu em Gramado, é formada em Relações Públicas, assim como a gente, né, trabalha na área da comunicação. Oi, Lu! Oi, Lu! Bem-vinda, Lu! Bem-vinda! A Lu trabalhou mais de 10 anos nas áreas comercial e de marketing e tinha esse hábito assim quase informal e artesanal de brincar com essências e aromas nas horas vagas, né? Isso era um hobby que ela começou cada vez mais a praticar com a mãe. Os amigos foram descobrindo, ela foi se aperfeiçoando, empresas, hotéis e tal, e um dia, né, os aromas mudaram a vida dela, ela resolveu dar esse passo. Um dia ela sonhou com o nome e criou o Santo Aroma. Eu menti muito, Lu, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, meninas, tudo bom? Oi, Tudo pessoal, bom, Lu? a gente que está assistindo a gente. Isso mesmo, não mentiu. Olha, é uma história linda, eu considero uma história de amor e principalmente de conexão e de encontro com habilidades, dons, né, que a gente traz com a gente, que às vezes a gente esquece de perceber, né? Então, é uma história muito de intuição. E é bem bacana falar sobre isso, né? Eu fico muito feliz, eu fico até emocionada sempre que eu conto essa história, minha história. Então vamos contar essa tua história para os ouvintes aqui do Quase Sem Pauta, para eles entenderem por que os aromas mudaram tanto a tua vida. Tu é formada em Relações Públicas e trabalhou muitos anos nessa área, né? Sim, eu brinco que eu nasci em Relações Públicas, né? E depois eu fui buscar essa formação. E até hoje, né, relações públicas não sai da vida de um empreendedor, né, de um empresário, e a base de tudo é relacionamento, né?
E então, relações públicas, eu digo que é para sempre, né? Uma vez relações públicas, para sempre relações públicas. Mas a coisa passou a dar uma volta quando eu tive um episódio com a minha mãe, né? Uma questão de uma doença, uma depressão profunda. E minha mãe sempre foi muito habilidosa com artesanato, com as mãos, muito talentosa, né? Coisa que eu não sou, né? Eu não tenho essa habilidade motora, assim, essa característica. E eu pensei, como é que eu vou ajudar minha mãe, né, a sair dessa? E eu usei da minha intuição, né, e fui começar a trabalhar alguns sabonetes, trazer algumas técnicas de sabonetes artesanais para que ela pudesse se distrair. E numa brincadeira, em algo tão despretensioso, surgiu uma visão de um negócio. Eu sempre fui apaixonada pelo olfato. Dos 5 sentidos que a gente tem, que hoje, tá, gente, os estudiosos já estão apontando que nós temos mais de 27 sentidos. Mas a gente conhece... Mais de 27? Nossa, essa eu não sabia. Você sabe que a pele respira, né? No sentido que ela também sente. O fígado tem células olfativas, o pulmão. Então, esse é assunto para mais de metro, né? Esse assunto... Eu geralmente chego até o sexto com o umami, né? Mas depois já não sei mais. Pois é. Então, o olfato, ele é o que eu acho mais interessante de todos, porque ele é o primeiro que a gente desenvolve quando a gente nasce. O bebê nasce, o primeiro sentido que ele tem, ele sente a mãe pelo olfato. Né? Quando nós éramos seres quadrúpedes, né? Que eu digo, na época primitiva, o nosso olfato nos levava para a caça, para a escolha do parceiro, no caso, a alimentação, né? A caça, e também a questão de fugir do medo, de perceber as coisas, era o olfato, né? E quando a gente passou a ser bípede, né? A gente, então, afastou o nariz do chão e esqueceu que o olfato é tão importante. E para eu não perder por que isso mudou minha vida, né? Mas eu gosto de dar essa introdução para vocês entenderem o quanto que o olfato rege o nosso dia. E a gente, às vezes, não se dá conta, né, Lu? Não se dá. Pode interferir, inclusive, no humor, né? Completamente no nosso estado de espírito, no humor, no nosso comportamento, nas escolhas que a gente faz. Então, a gente percebe o olfato quando a gente sente um cheiro muito ruim ou muito bom, né? De resto, é tudo na média, assim, a gente não tem tanto essa preocupação. Isso mesmo. E a gente inspira o ar, por exemplo, a gente respira e inspira o ar mais ou menos umas 20, 25 mil vezes por dia. E toda vez que a gente inspira, a gente sente um cheiro. Às vezes ele não é, como a Porto falou, não é tão intenso, então tu não percebe. E isso vai interferindo em todas as ações, no nosso comportamento do dia, no nosso humor mesmo, nossas emoções, enfim. E eu não tinha me dado por conta até este momento, quando eu comecei a fazer esses sabonetes com a mãe, o quanto que eu amava o olfato e quanto para mim ele era importante. Eu, depois, conversando com a mãe na época, ela disse que eu não era uma criança que botava as coisas na boca, eu sentia o cheiro de tudo. Botava então, perto do nariz para cheirar e tal. E aí a gente começa a perceber que tudo está na gente, que na verdade tudo já está. A verdade, o autoconhecimento, a percepção de como a gente é, né? A gente às vezes não a gente racionaliza demais, né? E sente de menos. Então, ali eu comecei a perceber o quanto que isso era importante. E assim, era na cozinha da casa da tua mãe, era uma coisa bem amadora, digamos assim. Era uma coisa assim, ó, eram aquelas glicerinas que a gente desmanchava em banho-maria, era uma coisa, fazia depois do meu horário de trabalho, porque eu já Isso aí há quantos anos, Lu? Olha, isso já tem mais de 18. E eu continuava durante o dia fazendo meu trabalho, e aquilo virou uma brincadeira de mãe e filha. A mãe saiu da depressão, a gente estreitou os nossos laços, e, gente, virou um negócio. E aí eu percebi que eu podia empreender. E aí entrou o quê? Aquilo que a gente sempre diz. O empresário tem uma empresa, o empreendedor tem um sonho. E aí a gente começou a colocar isso, começou a estudar, a gente tem que começar a buscar conhecimento, informação, porque aquilo era novo para a gente, era apenas uma ideia que surgiu, uma possibilidade. E aí minha vida virou, eu virei a chave. Aí, desde então, a gente saí do meu trabalho, fui para fora, no exterior, estudar, e voltei, e a gente começou, a minha mãe até hoje, com 72 anos, trabalha na empresa, e meu pai também. Então a gente botou todo mundo no trabalho, então.
todo mundo trabalha, e todo mundo, assim, muito feliz com essa nova forma de conviver em família e também empreendendo. E E quanto então isso é tempo uma foi? virada de chave. E vou Eu dizer uma coisa morro. para não sei se alguém vai se identificar aí, né? Hum. Você sabe aquela sensação que a gente tem na vida da gente por alguns momentos, alguns períodos, que parece que a gente tá faltando algo. A gente tá feliz, tá bem, mas tá faltando algo. E eu sentia isso, que parecia que eu tinha me desviado do caminho. E desde então, desde esse momento, aos 32 anos, eu percebi que era esse o caminho. Então, hoje eu me sinto assim plena. Então, por isso que eu digo que é a virada de chave. Eu acho que eu descobri em mim uma habilidade, um talento, algo que além de me fazer feliz e plena, transformou também minha questão de profissional. Então, eu acho isso uma combinação perfeita. E, ô Lu, quanto tempo foi entre... Eu tenho muita vontade de empreender, né? Mas eu tenho, como todo mundo, medo, né? Quanto Como tempo assim? foi... Não, peraí, só um pouquinho. Nós estamos empreendendo, Lúcia Matos, mas que história é essa? Eu tenho vontade, vai te enxergar. Ouve a pergunta que tu vai entender. Olha aqui, ó. Em quanto tempo tu levou para entre começar a fazer os sabonetes lá na cozinha da tua mãe e tomar a decisão decisiva, definitiva, largar o teu trabalho e tocar só a questão, a tua descoberta, o teu novo negócio? Sim, e claro, imagina, né? Não poderia largar uma estabilidade que eu tinha, já estava com uma condição bacana no meu trabalho, né? Eu era uma pessoa que exercia minha função já com bastante propriedade, né? E demorou assim. No início eu levava paralelo, e aí o medo, a gente tem medo. O medo, gente, é maravilhoso porque ele nos ajuda muito na questão da gente se manter esperto e a gente ter cautela, né? Agora, o medo em exagero faz com que a gente trave, né? Então, eu demorei mais ou menos 1 ano, né? A gente levava assim, e aí 1 ano eu disse, não, agora a gente vai ter que dar esse passo, realmente esse passo. E, porque primeiro é tu entender, aceitar e partir. Daí tu tem que te estruturar. E foi aí, demorou 1 ano. Mas até que foi rápido, hein? 1 ano é rápido. Mas não foi. Veja bem, 1 ano para tomada de decisão e mais um tempo para conseguir. Não foi fácil. Depois a gente enfrentou 3 ou 4 anos depois desse primeiro ano, patinando para conseguir se impor, para conseguir se situar, para conseguir se posicionar. Então, quando a gente vê hoje, né, depois de 18 anos, a proporção que tomou nas nossas vidas, a marca, não foi uma coisa que foi construída, teve momentos muito difíceis, teve momentos de vontade de desistir. A gente começou, na época, a falar, depois desse ano, de marketing olfativo, coisa que não se falava na região. Era um conceito muito do exterior. E a gente começou a trazer esse conceito. Vocês imaginem, na região aqui, começar a falar disso. Marketing olfativo, boutique de aromas, a gente colocou a nossa loja. Que diabo é isso? O que inventaram? Quem é que vai perfumar a casa? Quem é que vai gastar dinheiro com isso? Era o que a gente ouvia das pessoas mais próximas. E aí, pois, eu sou assim, né? Se tu diz pra mim que a coisa tá estranha, mas aí que eu vou mostrar que não tá estranha. Aí que eu vou fazer acontecer. E a gente então a gente enfrentou períodos, não foram só flores, né, gente? Foram períodos bem difíceis até a gente conseguir mostrar que veio e a gente também sentir essa segurança de que a gente estava fazendo a coisa certa. Né? E tem muito essa questão aí também, né? Quando vocês nasceram, não eram nenhuma empresa ainda e logo em seguida passaram a ser uma pequena empresa ou micro, enfim. Da garagem de casa, Porto. Casa. Então, assim, era praticamente nada, assim, no bom sentido, né? E existem várias pesquisas que o Sebrae faz, por exemplo, que até o 3º ou 4º ano, a maior parte das pequenas empresas fecha as portas e pouquíssimas chegam ao 7º e 8º, né? Quando eu estava lendo um pouco da tua história, também me chamou muito a atenção que... Opa, acho que a gente teve... voltou. A Serra tem algumas previsões aí. Mas me chamou muito a atenção que a idade da tua empresa é a mesma idade da minha, que é uma empresa de comunicação chamada Nave Comunica, que tem 18 anos, completou agora também. E são características muito parecidas que tu tá falando. Teve vários momentos que a gente pensou, eu particularmente pensei em desistir, mas não, dá para ir mais um pouquinho. E a gente sempre tem que ir criando algo a mais
e pensando coisas além, né? Mas quando tu começou a fazer quando tu começaste com a tua mãe lá a fazer esses primeiros experimentos, a abrir a empresa e começar a deixar a coisa um pouco mais organizada, tu te enxergava de alguma forma? Tu enxergava onde tu chegaste, onde vocês chegaram hoje, Lu? Sabe que eu tava tão assim, cheia de mim, no sentido de tão feliz, que eu tinha uma sensação de que ia dar muito certo. Eu tinha essa sensação, sabe? Mas a certeza, a gente não. A certeza dessa vontade de achar que ia dar certo, mas ao mesmo tempo muita dúvida, porque é muita burocracia. Essa questão da perfumaria, né? A questão de tu abrir uma empresa e a questão da credibilidade, como tu dissesse lá no início, ali no início da tua fala agora, as pessoas acreditarem e confiarem, porque tu precisa dessas pessoas para elas também comprarem o teu produto, venderem esse conceito, passarem essa mesma passar essa mesma crença que tu tem nisso adiante. Falar tudo que eu tô falando agora, as pessoas, eu dou treinamentos, faço mentorias, né? Todo mundo acha maravilhoso o olfato, como é que funciona o sistema límbico, o olfato leva para as emoções, todo mundo acha maravilhoso, mas lá atrás, para quê, né? Então, a parte mais difícil foi isso. Mostrar que esse produto não é uma coisa de supérfluo, não é um produto que apenas é de limpeza, pelo contrário, não tem nada a ver com produto de limpeza, é um produto de autocuidado da casa, a casa é nosso lar, é nossa caverna, né? Assim como eu cuido de mim, eu cuido da minha casa. Então, usar perfumes, usar produtos para trazer o bem-estar para minha família, para trazer foco no meu trabalho. Então, isso tudo tem a ver com emoções. Então, o que eu senti muito, assim, que eu tinha tudo para dar certo, para passar esse conceito, mas a gente teve muita resistência no início, porque isso não é um produto, isso é algo muito maior, a pessoa entender que isso traz um bem-estar. Não está comprando um frasco de perfume para casa, não é um bom ar das marcas antigas. Não é o cheirinho da casa. Agora, isso... Agora, Lu, hoje, quando a gente vai... Hoje os aromas da Santo Aroma estão espalhados no Brasil inteiro, virou uma referência. Tem uma loja maravilhosa no centro de Gramado, mas, como tu disseste, o caminho foi longo e difícil, né? Como é que foi esse teu trabalho de também preparar a cabeça das pessoas da região para o marketing olfativo? Porque hoje eu já sei, hoje é difícil, eu amo Gramado, vocês duas sabem, né? Minha cidade do coração. Onde eu entro tem o cheirinho de Santo Aroma, tá? Que eu, inclusive, trouxe para minha casa, tá aqui, uma delícia. Nós temos que fazer um aroma quase sem pauta, hein, Lúcia Matos? Pois é. Eu queria que a Lu contasse para a gente como é que foi esse trabalho, por exemplo, com as lojas, com os hotéis, porque assim, Porto, ela cria os aromas específicos e eu acho que deve ser um trabalho incrível. Eu acho que é meio como um trabalho de design, assim, porque tem todo um preparo, entrevistas, né? É um trabalho incrível esse, né, Lu? Sim, tem que ser muito bem brifado, tem muito a ver com sensibilidade, com tendências, com a matéria-prima, mas sentimento, né? Precisa as duas coisas andarem juntas, né? Porque uma combinação aromática, tá? Ela é muito assim, é uma construção, então ela tem muito a ver, que nem um poema, né? Tem que procurar a rima certa, mas tem que passar emoção. Então, não é simplesmente misturar algumas matérias-primas e aquilo fica completamente pronto e deu certo. Quando uma marca, por exemplo, né, adota uma identidade olfativa, uma logo olfativa, esse perfume, né, ele precisa comunicar exatamente o que aquela marca quer dizer, o que ela transmite, né? Então, isso precisa ser muito bem estudado. Então, o trabalho feito antes da criação do perfume, ele tem que ser muito, muito detalhado, tem que ser de muita conversa, né? Então, aí que reside essa coisa, o marketing olfativo, essa ferramenta, ela só vai ter eficiência se aquele aroma, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, passamos, então, aqui uma combinação para a gente perfumar uma academia, uma rede de academias, né? Gente, o que a pessoa busca na academia? Saúde, bem-estar, leveza, né? Ela vai para lá, ela tem que estar bem. E não podemos criar um perfume sensual, algo doce, algo gourmand. Isso não tem nada a ver com esse ambiente. Então, vocês entendem que o perfume sempre vai comunicar algo. Quando a gente se perfuma,
a gente também comunica algo, né? Ah, eu vou sair para uma balada, vou sair para conquista, eu vou colocar um perfume mais sensual. Ah, para o dia de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma colônia mais refrescante. Então, o perfume comunica, com a roupa, a forma de ser, de vestir, o estilo, né? Então, não é diferente com o perfume. Então, esse trabalho, eu chamo de perfume, é uma forma carinhosa, porque se usava odorizador, aromatizador, né? Eu acho perfume a gente traz mais para perto, né? Quando a gente fala perfume de ambiente, a gente dá um outro status. Então, foi a primeira coisa que eu fiz quando surgiu a Santo Aroma e a gente começou, então, a comercializar. Eu quero que seja perfume de ambiente, chamado disso. Eu não quero que seja odorizador. É Né? mais carinhoso, é mais aconchegante, é mais próximo, né? Exatamente. Então, esse trabalho, ele realmente ele demanda expertise, tem que ter conhecimento, né, das tendências, conhecimento do mercado, tem que entender um pouquinho de negócio, né? Para isso tudo. Não é simplesmente a elaboração do perfume. Isso tudo que a gente está falando antecede. E aí que é o segredo. Isso que tu tá falando eu acho bem interessante, porque assim, por exemplo, uma marca X te pede, olha, eu quero fazer, né, como tu falaste aí, o aroma da minha academia, né? Quem é que tu tem que agradar, né? Tu tem que agradar o dono, os donos, a dona, tu tem que agradar o cliente que vai lá, ou não interessa o gosto do cliente, porque eu tenho um cliente que gosta de perfume doce, o outro amadeirado, o outro, sei lá, silvestre, e aí? Né? Ah, mas esse cara não gosta, bom, mas, né? O que eu tô... Que mensagem eu quero passar? Como é que a gente chega numa medida, né, acertada? Bem como a Lúcia falou ali, eu acho que isso é muito parecido com o trabalho do design, eu vejo muito com a Ana, que é minha sócia, isso. Às vezes os clientes falam, tá, mas eu não gosto disso. E ela diz, mas não é tu que tem que gostar, é a tua marca é assim, né? É a primeira coisa que eu saio falando, Porto. Eu digo assim, quando a pessoa nos procura, o empresário ou a pessoa do marketing, né? Bom, você não vai sentir essas amostras, nós não vamos conversar de um perfume para sua casa. Caso você queira, na loja, no varejo, você vai escolher para você. Agora, nós temos que pensar no negócio, no que você quer comunicar, nessa sua marca, que tipo de público você tem, o que ele busca. Então, é bem isso aí. É por aí. É difícil chegar nessa medida, né? Ô, Lu, e onde é que tu foi buscar esse conhecimento? Porque eu fico imaginando assim, Rio Grande do Sul, Gramado, 18 anos atrás. Aí foi buscar onde? Foi no exterior, na terra do perfume? Onde é que foi? Sim, hoje em dia a gente tem muita coisa por aqui, tem estudiosos, tem perfumistas brasileiros maravilhosos, tem bastante conteúdo para a gente buscar, mas antigamente, sim, eu fui parar em Grasse, na França, que é a terra do perfume, fui conhecer as lavandas, os campos de rosas, né? E aí vem aquelas curiosidades, ai, gurias, eu poderia falar disso minha vida toda. Vocês sabem que um campo de rosas damascenas, que são as rosas da perfumaria, elas precisam ser colhidas, elas só são colhidas em maio, então somente as pétalas mais externas e mulheres, e antes do sol nascer, precisam ser colhidas para poder tirar o óleo essencial para a gente poder fazer o perfume. Um litro de óleo essencial dessa rosa da baceira, que é a rosa da perfumaria, né? Precisa-se toneladas de pétalas. Olha que lindo. Então, fui primeiro sentir isso, sabe? Fui lá. Primeira vez que eu entrei no campo de lavanda na Provence, eu chorei. Deve ser lindo, eu acho que deve ser emocionante. Mas eu prefiro ficar nas videiras na Provence, tá? Vocês vão boa! A gente lançou um vinho em flor agora, um perfume trazendo o champanhe e a uva, viu, Porto? Acho que tá pra ti. Esse é pra mim esse mesmo, né? Eu acho isso muito legal do Santo Aroma e da Lu, porque vocês estão sempre inventando uma coisa nova. E eu acho que se tu não tivesse isso na tua personalidade, talvez tu ainda estivesse fazendo sabonetes, né? Mas o Santo Aroma virou algo muito maior e tu vai sempre buscar conhecimento, né? Sim, eu acho que isso serve para tudo, né, gurias? Eu acho que isso serve para tudo na vida. A vida é movimento, né? As coisas são feitas em ciclos. Então, eu acho que se a gente não acompanha isso, eu não estou falando só acompanhar uma moda, uma tendência. Eu acho que é necessário que a gente acompanhe as transformações que a gente passa e respeitar isso e o que o mercado passa. Eu acho que é um conjunto de coisas. E eu sou muito inquieta.
Eu sou uma pessoa que realmente, eu digo que eu tenho essa veia empreendedora, porque eu tenho os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, eu tô sempre assim, percebendo tudo, e percebendo tudo que também não é só do universo do perfume. As coisas, elas conversam entre si, eu acho que qualquer tipo de negócio, a gente precisa ter a noção do todo, e tá sempre buscando outros profissionais, ouvindo pessoas, aprendendo, lendo. Eu leio de tudo, eu participo de tudo, eu estudo muito. Eu acho que isso nos engrandece e nos deixa mais preparados para qualquer situação, e principalmente para as adversidades que a gente passa no mundo do empreendedorismo. Porque são muitos, é o mercado, a questão de altos e baixos, né? Até pandemia, né? Até pandemia tivemos que sobreviver. Lúcias, eu vou chamar. Olha só, vocês imaginem a pandemia quando aconteceu ali de fechar aqui em Gramado, fechou tudo. Não vamos falar da parte triste que a gente sabe, da questão toda da epidemia. Vou focar assim, das mais vidas na questão, e tal. A gente tem e-commerce, e eu pensei, e agora como é que nós vamos vender perfume somente sem as pessoas sentirem? E o que eu fiz? Vou para frente, vou nas redes sociais, botar minha carinha lá, vou falar de conteúdo relevante, falar de curiosidades, vou descrever o perfume, porque você sabe que a gente consegue sentir o perfume quando alguém nos descreve ele. Se agora nós fecharmos os olhinhos aqui e eu começar a falar algumas palavras e trazer algumas sensações, vocês vão trazer o repertório das emoções de vocês, de fatos, de uma vida toda, e eu tenho certeza que vocês vão sentir o cheiro. E eu comecei a fazer isso. Nós crescemos na pandemia mais de 40%. Sério? Nossa, sim. Só com e-commerce? Sim. Então, o que eu quero falar para vocês é isso. A gente precisa ter antenado, a gente precisa buscar soluções. Eu sou o tipo da pessoa que, se eu estou andando, tá? E eles estou andando de carro e a estrada está interrompida para fazer o asfalto, pois eu vou sair do carro, vou pegar o facão e vou abrir picada, que eu digo, e vou pelo mato. Mas eu não fico parada. Mas a gente isso, a gente tem que fazer. Formas. A gente tem que criar sempre, né, Lu? Eu acho que isso que tu estava falando também, de buscar conhecimento sempre, leitura, a gente ir sempre cada vez mais buscando mais informação. Tu não precisa ficar lendo só livros sobre perfume, sobre aroma, sobre rosas da Provence. Qualquer coisa que tu veja tem alguma coisa a ver com o que tu quer. Sim. Isso que tu estava falando dos 27 sentidos, que depois a gente vai querer que tu diga quais são, para a gente ensinar para as pessoas, primeiro para a gente aprender, né? Isso faz com que a gente busque informação em tudo que é lugar. Tu estava falando essa questão dos perfumes, de fechar os olhos, dos aromas e das sensações. Eu sempre trago para isso e sempre vou trazer, porque eu gosto muito e trabalho com isso, que é o vinho, mas é muito parecido, né? Então, assim, um degustador acho que um degustador não sei se chama degustador também de perfume, talvez possa se chamar o sommelier. Como é que se chama o sommelier de perfume? Pode chamar sommelier de perfumes. Uhum. Sommelier de perfume também, né? Porque essas sensações, aquilo que tu falou de fecha os olhos, é o que a gente faz uma degustação às cegas. É exatamente uma degustação às cegas. E a gente consegue trazer várias sensações. Uma das coisas que tu estava falando antes, que eu me lembrei, que é uma coisa que me dá uma certa pena com relação a bons perfumes e bons vinhos, é que se diz, né, e se pede também, que ao ir a uma degustação a gente não use perfume, né, porque isso atrapalha a degustação, né? É uma pena, mas é verdade, né? É verdade. E a gente também tem que evitar de estar perfumado quando vai escolher um perfume, né? Uhum. Ô, Lu, também... qual é a diferença entre fazer um aroma para uma pessoa ou para um lugar? Sim, a gente trabalha mais especificamente com ambientes, né? Embora que alguns perfumes de ambientes nossos, muitas pessoas usam como perfume, pessoal de tanto gosta. Porque uma vez perfume de ambiente era assim, por exemplo, tá? Cheirinho de laranja, cheirinho de canela. Hoje a gente faz essas combinações que enriquecem muito, né, a fragrância. Na verdade, não tem muita diferença, Lúcia. A diferença mesmo é o teu propósito, aquele público que tu quer atingir. Mas, na verdade, e também se tem muito mais glamour na perfumaria fina, né? Se tem os perfumistas, né? Então, mas, na verdade, eu
como uma apaixonada pelo que faço, eu digo que é a mesma coisa. Se a gente faz, tem empresas, tá, que trabalham com perfumaria de ambiente que são muito comerciais. Aí não tem essa preocupação. A Santo Aroma, ela trabalha mais essa coisa do nicho, né? Dessa preocupação que isso seja um perfume diferenciado. Então, você nunca vai encontrar na Santo Aroma um perfume assim, eu quero um cheirinho de canela. Não, a gente sempre vai ter essa riqueza nas notas. Então, eu diria que a Santo Aroma, falando de Santo Aroma, perfumaria pessoal e de ambiente, ela parte do mesmo princípio e tem o mesmo desenrolar. Tem uma curiosidade que eu acho interessante, que achei interessante na tua história, é como tu chegaste ao nome, Lu, como esse nome apareceu para ti. Sim, lá no início era Armazém do Aroma, tá? Então a gente trabalhava de forma bem assim, artesanal, né, e tudo mais. E a gente começou a vender para alguns lojistas. E eu passei por aquilo que muitas empresas passam, né? Eu não havia registrado o nome e alguém colocou o nome, um cliente meu colocou o nome Armazém do Aroma. Nossa, um cliente, um ex-cliente, né? Ai, tá cliente, né? Super ético. Bom, aí, pronto, né? Então, tudo bem, a gente teve que abandonar a ideia. E aí, dormindo, eu tenho muito disso, né? Vocês já viram que eu sou uma pessoa com os pensamentos acelerados. E o meu esposo que fala, eu tenho algumas ideias que surgem à noite, eu acordo ele e digo, anota ou me lembra amanhã se foi sonho ou se isso funcionaria ou não funcionaria, né? Porque às vezes Mas aqui, ó, uma das melhores dicas de empreendedorismo, né, Lu? Aqui, ó, para todo mundo. Tenha sempre um bloquinho do lado da cama. Eu me acordo e anoto. Depois eu não entendo bem, porque eu tava meio dormindo, mas tá lá. E aí surgiu essa coisa de Santo Aroma, mas não tinha a ver assim com a questão de santo, né? Não. E me veio claramente que tinha que ser com H. E veio a logo pronta, gente. Ela já veio com aquela cara que ela tem hoje. Por isso que eu respeito tanto ela. A gente troca a cor, dependendo da temática do ano, do conceito que a gente vai trabalhar. Mas ela veio pronta. E aquilo me deu tanto assim, é isso. E eu sempre assim, quando pronuncio Santo Aroma, eu acho forte. E pegou. E eu vou dizer para vocês que, não sei o que pode ser isso, mas o nome foi determinante para o sucesso, porque o nome é que nem o nome da gente, né? Ele é escolhido. Isso a gente tem que dar muita atenção para a escolha do nome da nossa empresa, né? Do filho, né? Eu acho que isso tem muito poder. A gente pronuncia isso quantas vezes por dia? E aquilo vai ser carregado pela empresa por quanto tempo, né? Então, foi uma coisa assim curiosa. Quem ouve pensa assim, isso aí deve ser balela. Não, foi exatamente assim. E hoje, aquela empresa lá que começou na cozinha da tua mãe, fazendo sabonete, hoje o que faz a empresa? Quais são as coisas que os projetos que vocês desenvolvem e o que tu está projetando para essa retomada, né? A gente está vendo que a pandemia ainda não acabou, viu, gente? Ainda não acabou, é preciso se cuidar. Mas as coisas estão sendo retomadas, né? E o que tu está planejando? Assim? Sim, a gente está sempre buscando formas, primeira coisa, formas das pessoas experienciarem mais, sentir mais antes da compra, né? Nós criamos uns difusores para o jardim que sai em frente à loja, que são os difusores diferenciados. Eles têm uma corneta, a pessoa aperta do lado e o aroma sai, né? Para que elas possam já ter essa experiência antes da loja. E a gente faz treinamentos com os nossos lojistas, a gente hoje, então, está no Brasil todo. Então, a preocupação sempre é a experiência. A gente está sempre desenvolvendo técnicas para que antes do vendedor vender o produto, ele possa fazer com que a pessoa viaje, né? Viaje nesse universo dos sentidos. Essa é uma preocupação muito grande. Então, a gente tem alguns projetos pela frente para agora o próximo ano, que eu não vou dar spoiler, porque a ideia é muito boa, também veio de uma inspiração, e ele vai estar em alguns locais da cidade, proporcionando experiências assim, ó, ativando todos os sentidos. Vai ser algo lindo, lindo, lindo. Então, esse é o projeto para o ano que vem, vai envolver todos os sentidos. Todos os 27? Todos os 27? Acredito que vai abranger todos mesmo. Olha! E também a gente está sempre abrindo novas parcerias, né?
E lançamentos de produtos sempre. A gente está tratando esse ano começou tratando mais do autocuidado também. A gente trouxe escaldapés. A gente começou a trabalhar assim. A natureza me inspira muito, porque eu acho que o sentir vem disso. Nós somos natureza, né? Eu enxergo o nosso ser, que nem aquele filme do Avatar, né? Que a gente tem um cordão que liga com todos os animais e com todos os verdes, né? Eu acho que a gente é uma extensão de tudo, né? E o ser humano, apesar de achar que porque ele pensa, né, ele acha que ele é superior. Na verdade, nós somos uma extensão de tudo. E eu me inspiro muito. Eu ponho o pé na grama, eu toco uma árvore, eu preciso sentir as coisas antes de qualquer criação. E essa coisa até me fugiu agora, assim, a gente trouxe a natureza esse ano mais ainda para dentro dos nossos produtos. A gente encontrou um profissional de chás que entende muito de ervas, e nós fizemos algumas combinações onde a gente usa óleos essenciais e essas ervas, trazendo escaldapés e trazendo banhos de ervas. Porque a natureza, mesmo depois que uma flor é seca, que uma erva está seca, ela não perde a sua energia vibracional. Toda a matéria tem energia, né? E as plantas não perdem essa energia vital delas. Então, a gente continua recebendo os benefícios, né? A planta seca também, a erva, traz esses benefícios. E então, os óleos essenciais, eles não são essências. Os óleos essenciais são moléculas aromáticas extraídas de algumas plantas. Hoje em dia temos umas 3.000 plantas que possuem. E a gente consegue trazer toda esses benefícios que a planta ela produz para nossa questão vibracional, emocional e física, para todas as questões do nosso ser de forma integrativa. Então, nós tratamos assim isso com muito carinho, e a gente trouxe esses escaldapés, fazendo uma referência também aos povos antigos, os egípcios, os gregos usavam muito os banhos de ervas e os escaldapés para tratar tudo, perfumar-se, tratar da saúde, né? A Cleópatra mesmo foi um grande ícone da perfumaria. Ela se banhava com leite de cabra, ela usava ervas, ela mandava trazer as especiarias da Ásia, né? Maravilhosa personagem ela no mundo da perfumaria. Bom, porque ela se cozia, né, com o perfume. Então, bom, Lúcia a Matos, gente só está um pouquinho. chegando. Antes de chegar no final, eu tenho que dizer o seguinte, ó, eu gostaria de já pedir antecipadamente, cara de palmente, a tua casa emprestada em Gramado a partir de depois das festas, porque eu acho que vai rolar um spa Santo Aroma. Algo me diz que vão abrir vamos um lá spa. fazer um escaldapés. Vamos fazer um escaldapés, porque assim, ó, vai começar a ser uma coisa sensorial por toda a cidade. Você tá falando escaldapé, ervas, 3.000 essências, não sei da onde, vai ser um spa, né? Ó, isso aí, né, Lu? Mas entra na loja da Lu uma vez para tu ver o que vai acontecer contigo. Cada vez que a gente entra, tem uma coisa nova, tem uma coisa diferente. Não, e é maravilhoso. Eu acabei não respondendo, a Lúcia me perguntou como é que eu fiz, bem rapidamente, como é que eu fiz para implementar e fazer com que as pessoas adquirissem para usar nos ambientes aqui em Gramado, para que todos os locais tivessem, a maioria dos locais tivesse. GSS, gastei sola de sapato. Eu acho que é isso aí que o empreendedor faz. A gente tem que a gente mesmo ir falar e comunicar. E eu acho que quando tu cria, se estabelece isso, as pessoas elas entendem e elas compram a ideia, e quando elas compram, elas passam a usar, elas percebem a diferença que faz, o impacto que dá no cliente final que está visitando essas casas. Então é isso, não tem outro segredo que não é incansavelmente. A gente recebe muito não, sim, mas incansavelmente a gente tem que buscar o resultado. E hoje as pessoas nos procuram, por quê? Porque todo mundo quer perfumar. Então, acho que o segredo de todo empreendedor e de toda virada de chave na vida é gastar sola de sapato e gastar saliva quando tu quer alguma coisa, quando tu acredita naquilo, né? Olha Nós aí, que ó, somos Porto. um pouco mais chulas, a gente tem outra expressão para gastar a sola de sapato. Tira a bunda da cadeira. Serve também. Também serve. Já vou levar uns ensinamentos aqui da Lu para o nosso empreendimento, que é o Quase Sem Pauta, nosso podcast. Mas para a gente encerrá-lo, eu queria te perguntar o seguinte: nós estamos em época de Natal. Então, eu queria te perguntar, qual é para ti o cheirinho, o aroma, o perfume do Natal? E que tu desse uma dica para os ouvintes aqui do Quase Sem Pauta, de alguma coisa que eles possam fazer para deixar a casa deles mais perfumada nesse final de ano. Não vale botar um peru no forno, essa não vale. Além de ir lá na Santo Aroma ou entrar na internet e comprar o cheirinho da Santo Aroma, né? É isso aí.
esse tema, essa data, né? Que esse ano a gente vai talvez conseguir, então, passar com um pouquinho mais de pessoas, as próximas, as pessoas que a gente ama, é tão bacana, né? O meu cheiro de Natal tem cheiro de biscoito da minha avó, porque a minha avó reunia as netas e a gente fazia aqueles biscoitos de Natal e confeitava. Então, para mim, o meu Natal tem essa referência. E aí eu trouxe para o produto da Santo Aroma o cheiro de Natal, que tem esse cheiro de baunilha, e que traz um pouco o cheiro do cookies, do panetone, porque é isso. Natal é reunião de pessoas que a gente ama, as famílias de sangue, as famílias que a gente escolhe, né? As pessoas que a gente escolhe para a família da gente. Então, para mim, o Natal tem cheiro disso, né? E que é uma coisa que me remete muito, muito à minha infância, porque Natal é lúdico, né? Eu espero o Papai Noel ainda até hoje. Eu me comporto para esperar o Papai Noel. Eu acho que é isso, sabe? Um dia ele vem. Muito bem. Ô, Lúcia Matos, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é o cheiro do teu Natal? Do meu Natal, sabe que, bom, eu tenho problema com comida, eu adoro comer, né? Então, eu acho que deve ser realmente, parecido com o meu. Eu tava pensando enquanto ela tava falando. o cheiro, para mim, o cheirinho do Natal é de comida, mas não é assim chique que nem o da Lu, de baunilha, não. O meu é de peru assando no forno mesmo. Adoro. O meu é de bacalhau, tu vê? Também, Olha. comida. É comida, né? Impressionante, né? É comida. As memórias olfativas têm muito disso também, né? Totalmente. Lu, deixa eu te fazer uma pergunta, então. A Lúcia não mandou eu encerrar ainda, mas daqui a pouco ela vai mandar. Eu já falei que era a última, tu tá fazendo agora após o último. É que eu gosto de dar a última palavra. Lu, qual é o aroma mais antigo que tu lembra, assim, que remete a uma coisa bacana, legal, assim, não sei se é da tua infância ou da tua vida ontem, mas qual é o mais antigo que tu te remete? O aroma que eu mais gosto da natureza, porque também me remete à horta da casa dos meus pais, e desde pequena, manjericão. Manjericão, eu adoro, passa perto, a gente encosta nele, vem aquele aroma, eu amo de paixão. E todos, se vocês pararem para pensar o que vocês falaram agora em relação a lembrar, não adianta, gente. Vocês sempre vão ter um cheiro para cada época, cada momento. Se vocês pararem para pensar nisso, é totalmente afetiva. É uma coisa muito instantânea, esse link emocional com o cheiro. E da Santo Aroma, até hoje, nós temos o primeiro aroma que eu desenvolvi, que chama-se Mosaico, que é um floral. Ele tem pessoas que há 18 anos usam esse aroma e não trocam. E se eu precisar mexer nele ou tirar do mix, eu acho que as pessoas vão me matar. Então, é o Mosaico. Foi o primeiro que eu desenvolvi e eu disse, esse aroma vai ser um carro-chefe. Então, é isso aí. Acertou, hein? Gostei. Visionária, Lu. Parabéns pela tua história. Linda história. É linda a história, e a Lu tem muita coisa aqui para nos ensinar, assim, muitas lições, e é uma pessoa simples. Nossa, adoramos conversar contigo. Parabéns pela tua trajetória e foi um prazer conversar contigo de novo e passar adiante também, né, para mais pessoas conhecerem do teu trabalho, Lu. Obrigada por estar com a gente. Ai, queridas. Vamos aproveitar e convidar todo mundo para conhecer, né, o site do Santo Aroma, Santo Aroma com um H, né? A Lúcia tá passando aí para quem... A gente vai passar aqui também nos nossos links do YouTube, do Instagram, do nosso podcast, mas vamos deixar o Instagram, o site. Também aproveite quem nos escuta aqui no podcast ou quem nos vê no YouTube para seguir o nosso canal, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e não perder histórias tão bacanas como essa da Lu, né, Matos? E se for a Gramado, visite a Boutique Santo Aroma, fica no centro, na Borges de Medeiros 2433, tem o Instagram do Santo Aroma, e a Lu mantém um blog que é muito bacana, porque é um pouco de tudo que ela contou pra gente, ela amplia lá nesse blog, dando muita informação, e tem muita coisa legal. Obrigada, Lu, beijo, bom Natal e bom final de ano. Obrigada pela oportunidade, eu adorei estar aqui com vocês conversando, essa conversa deliciosa, né? E eu acho que pessoas inspiram pessoas, e histórias da vida das pessoas e do dia a dia, isso nos motiva, né? E isso faz a gente ficar mais feliz e enfim, é maravilhoso. Um beijo por esse projeto lindo de vocês, adorei. Beijo, tchau, pessoal, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.